Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. Esse aqui é mais um na Súmula Cash do Timão. Eu sou Caio Jordão e mais uma vez estou aqui com o querido amigo Giovanni. E aí, cara, como estamos? Fala, Caião, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Pô, já é a terceira que eu participo, vou ter que falar com os CEOs aí na Súmula Cash para assinar um contratinho já, tá? Cara, exato, eu tava pensando, o programa eu acho que é mais seu do que meu, assim. Então, Não, jamais. Isso é um compartilhado. esse contrato de empréstimo tem que ser efetivado. Mas, enfim, estamos aqui para falar do pós-jogo de Corinthians 2, São Bernardo 0, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, o jogo que aconteceu na quinta noite. E bom, acho Sim, que senhor. temos muito o que falar aí. Finalmente mais uma vitória tranquila do Corinthians, assim, sem sustos, classificação encaminhada. A gente tinha falado no outro episódio que a gente estava preocupado com o time de São Bernardo. E, cara, já começando assim, não sei você, mas, porra, esperava muito mais o São Bernardo. Não sei se o fato do gol do Corinthians ter saído muito cedo mudou muito a estratégia do Márcio Zanardi, mas, cara, é um time muito, muito fraco, assim, perto do que eu esperava. Cara, assim, realmente, não tem um corintiano que, assim, que acompanha os jogos, acompanhou o Paulistão, que não tenha ficado receoso com esse jogo contra o São Bernardo. Até porque já enfrentou no Paulistão recentemente, perdeu de 1-0 e foi, pô, levou um Exato. sufoco. Claro que assim, né? Era o time do Mano, né? Sempre tem que Não, dar. tem que ressaltar isso daí. Foi, se eu não me engano, foi essa partida. Eu posso estar enganado, que ele chama o Yuri Alberto de burro. É, foi exatamente essa. Então, É, ali foi mas acho que o começo do fim, né? É bom lembrar que o São Bernardo ganhou com um a menos, né? ganhou com a menos, e que também a história estava se repetindo, né? Por causa da bênção Exato. Do Braulio lá. Mas, pô, até que enfim eu estou vindo aqui participar de um podcast com uma vitória, porque as últimas duas que eu participei não foi. Já estava agoniado já. Mas foi uma vitória sem susto. Realmente a gente estava receoso, esperava um pouco mais do São Bernardo. Mas graças a Deus foi até que relativamente tranquilo. O Corinthians foi bem defensivamente e ofensivamente, na minha opinião. E eu concordo com você de que a minha visão é de que, como o gol do Corinthians de pênalti, do Yuri Alberto, que foi muito bem por sinal, saiu muito cedo, eu acho que a estratégia e também o mental do jogador de São Bernardo foi por espaço e Ah, aí deu uma sim. afetada. É, tipo, assim, ouso dizer que se não fosse, claro que o se não entra no futebol, mas enfim, se não fosse o gol do Yuri logo no começo, assim, que saiu antes dos 5 minutos do primeiro tempo, eu acho que mesmo assim o Corinthians ia conseguir classificar. O Corinthians jogou pro gasto, assim, mas tava bem durante o jogo. Sim. E, mas, cara, vamos, acho que assim, puxar primeiro a escalação. Acho que não foge muito do que a gente estava acostumado. Acho que o Antônio Oliveira já tem bem definidos os 11, assim, mas acho que Uhum. tem duas novidades, digamos assim, que eu acho que vale a pena a gente falar. Então, o Corinthians entrou com Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranielli, antes, a princípio, Maicon, mas quem entra é o Breno Bidon e a gente tem muito o que falar dele, Rodrigo Garro, Sim. Wesley na esquerda, Yuri Alberto na direita e Pedro Raul na centroavância. Então, eu acho que as duas novidades, o Breno Bidon, né, que teve que entrar de titular ali às pressas, que o Maicon sentiu a coxa no aquecimento, e o Pedro Raul no lugar do Romero, ali como centroavante, deslocando o Yuri para a ponta. O que você achou dessas mexidas? Você gosta, prefere o Romero? Enfim, o que você achou, cara? Cara, eu gosto muito do Romero. O Romero estava numa fase muito boa desde o final do ano passado, né? Deu uma salvada na gente no Brasileiro. Mas assim, o Pedro Raul é o centroavantão, né, mano? Centroavantão clássico, cara alto, é bem centroavante mesmo. Eu, particularmente, antes do Pedro Raul estrear, a gente conversou no off, que eu lembro disso, que tinha uma possibilidade do Pedro Raul jogar no centro e o Yuri Alberto jogar na ponta. Aham. E foi o que aconteceu ontem, né? E o cara, particularmente, eu acho que é melhor pro Yuri Alberto, porque ele gosta dessa bola mais esticada, assim, ele não é de ficar fazendo pivô, fazer a parede e tal, então eu acho que é até melhor para ele, assim. Então, em relação ao Pedro Raul no centroavance, assim, eu acho uma boa, assim. Se fosse Romero também, eu não acharia problema nenhum. É. Gosto até da ideia do Yuri Alberto na ponta. Uhum. É que, E o Breno Bidon também, nossa, graças a Deus, não, tava, esse tava. daí, calma aí que a gente vai ter que falar só dele, mas assim, Sim, cara, senhor.
Primeiro que eu acho que esse jogo não é parâmetro, porque o Corinthians faz o gol muito rápido e meio que só joga pro gasto, assim. Curiosamente, gol dos dois, né? Tanto do Yuri quanto do Pedro. Sim, sim. Mas eu ainda não consigo olhar para isso e falar, funciona, funcionou, sabe? Ah, sim, foi só essa, Muito assim, é muito pouco, pouco tempo, muito né? pouco. É, Mas muito assim, pouco tempo. concordo que é que é difícil, cara, porque você falou do Romero e assim, o Romero não é só no passado, né? Vai lembrar, ele já tem 5 gols nesse ano. Só perde Sim, o Yuri que chegou ao sexto gol, curiosamente, contra o São Bernardo mesmo. Mas, uhum, tipo, eu fiquei meio assim, sabe? Dessa mudança do Antônio, mas, cara, eu acho que é válido a tentativa, muito por conta disso que você falou. O Yuri não é esse cara de ficar lá na frente, parado, sabe, brigando com o zagueiro e fazendo pivô. Não, eu acho que ele não tem corpo, ele não tem é, bola para isso, enfim, não é o tipo de jogo dele. Então, cara, numa sim. dessa, pode funcionar esse tipo de estratégia, digamos assim. Uhum, Mas é difícil falar porque eu acho que o jogo fica muito condicionado ao gol, assim, né? E daí o Corinthians ainda amplia o placar com o Pedro Raul aos 26, então, assim, acho que já encaminha a classificação no primeiro tempo e depois disso só joga pro gasto, né? sim. É, Então, eu acho que o Yuri Alberto, assim, jogando como, não como pivôzão, assim, que ele estava fazendo muito desde o ano passado, rende muito mais. O próprio Fábio Santos já falou isso em algumas entrevistas que ele deu agora, sim, depois do término da carreira dele, que o Yuri Alberto não é esse cara de fazer a parede, o pivô e tal. Ele gosta de receber a bola uma bola mais lançada, longa para ele correr e tal. Então, acho que na verdade, ponta né? potencializaria o jogo dele. É. Então, cara, assim, a gente já, igual você falou, a gente já tinha conversado muito sobre a contratação do Pedro Raul, continuo achando um absurdo o valor pago, acho É, o valor não inacreditável. come. Nada justifica isso. Tipo, o Pedro Raul vai ter que fazer 40 gols no ano para justificar isso. Mas, cara, ele tem jogado direitinho. Assim, tipo, o gol que ele faz é muito gol de centroavante. Pô, é muito gol de centroavante. Os dois que ele fez, né? Ele Os fez dois, se dois, eu não me tem o engano. Contra o Santo André também, é verdade. Então, os dois que ele fez foram muito gol de centroavante. E é o que a gente estava comentando agora. Ele é um centroavantão, mano. Então, é Sim, isso que a gente espera dele. é. E, cara, eu também imaginava que ele seria, tipo assim, muito desengonçado. Quer dizer, não que ele não seja, mas, tipo assim, muito desengonçado e faria, tipo assim, muita coisa errada. E Sim. até que não. Tá me surpreendendo absurdamente de forma positiva, assim. Tá Eu, fazendo o correto, assim, o feijão com arroz que ele tem que fazer, não tá é, comprometendo, e é isso tipo, aí. antes. Quando ele foi contratado, a gente conversava com o nosso querido Dudu Borges sobre a opinião dele sobre o É, Itaú. Meu Deus do céu, né? Os vascaínos, porra. todo mundo odeia o Pedro Exato, Raul. cara, exato. Então, assim, fica com o pé atrás. Mas, cara, ele joga, sim, ele, de novo, não é nenhum craque, mas, assim, cara, ele tem feito o dele, sabe? E, claro, eu Se tô falando continuar assim, tá isso. ótimo também. Exato, sabe? Então, e que bom, né? Que acho que a gente, mais do que ninguém, sabe que, pô, centroavante precisa de gol. E o Yuri passou muito por uma fase horrível, assim, então isso ajuda, cara. Então, assim, acho que é bom. E é bom que os dois estejam marcando, mesmo que o do Yuri tenha sido de pênalti, sabe? Sim. O É, ataque mais lindo do Brasil, né, Caio? isso é fato, pô. Não existe uma dupla de ataque mais bonita que eles no mundo. Tipo, não existe, Exato. de fato. Mas, enfim. E daí, tipo, falando agora do Breno Bidon, que, assim, meu Deus do céu. Que esculacho de jogador. Só 19 anos, né? E é isso que é o Cara, impressionante. meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tipo assim, triste pela lesão do Michael, porque eu acho que era um cara que vinha melhorando e, de novo, pensando naquilo que eu particularmente gosto do técnico ter os 11 iniciais, ter o time certo e tal, esses caras se entrosarem, funcionarem juntos. Uma pena o Maicon sair agora. Tudo bem que vai ter um bom tempo para se recuperar, porque o Corinthians vai ficar por volta de 34 dias sem jogo. Mas, cara, eu Uhum. não ficar feliz com a entrada dele. Já tinha ido muito bem contra o Água Santa no final de semana no empate. E ontem foi absurdo, de novo, assim, cara. É muito bom jogador. Muito, muito bom, assim, sabe?
e ele consegue sustentar, consegue roubar a bola. Ele tem um negócio de esconder o passe até o último segundo, assim, sabe? Você não sabe se o pé dele vai virar para um lado, vai virar para o outro. Então, cara, eu acho um jogadoraço, assim. Tipo, que bom que, curiosamente, essa semana o Corinthians acertou a renovação de contrato com ele. Amém. Amém, até 2029. Porra, cara, eu quero muito que ele seja titular, assim. Funcionou muito ele, o Raniel e o Garro, assim, enquanto o Garro esteve em campo. É, cara, é que assim, eu não vou lembrar agora. Eu sei que o Fausto Vera também tá machucado, né? Não sei, não lembro por quanto tempo que ele vai continuar no departamento Eu acho que médico. era só desconforto, era coisa pouca, assim, mas... É, né? Enfim, Mas agora, acho que agora, pelo menos, eu não sei se quando o Corinthians voltar a jogar, o Maicon já vai estar disponível. É, Não tem essa informação até também. agora não tem nenhuma atualização do Corinthians sobre a lesão, né? Assim, Certo. ele nem no banco ficou, mas não tem Mas nada assim, oficial. se voltar, se ele estiver disposto, à disposição do técnico do Antônio Oliveira para o próximo jogo do Corinthians, que vai demorar um pouquinho, infelizmente. Contra o Galo no é, Brasileirão. então, eu não sei se o Michael vai voltar a ser titular ou se vai continuar o Breno Bidon. Esperamos muito que seja o Breno Bidon. Mas assim, eu acho que o que o Breno Bidon mostrou nesses últimos dois jogos é que, pelo menos, para Gênio, ser o reserva gênio. imediato do Michael, ele merece. Aham. Ah, não, Não sim. falta zero. Tipo assim, eu Porque antes era falso zero, né? pensando com a cabeça do Antônio, eu acho que o Maicon voltando, o Maicon é titular. Ponto. Nem Tá? acho. Que faz sentido, tal, enfim, mas, cara, é o que você falou. Eu acho que se o Breno Bidon estava atrás de alguém ali para ser o suplente direto, ou do Maicon, ou do Garro, enfim, ou até vai numa situação que o time precise ir mais para frente, você tira um zagueiro, recua o Ranielli, põe o Breno Bidon no meio, ou tira o Ranielli, recua o Maicon para primeiro volante, põe o Breno Bidon para segundo volante. É, eu acho que ele tem que ser ali, cara, o próximo no time do Corinthians, assim. Cara, ele é muito novo, ele é muito bom, e ele traz um dinamismo muito grande, assim, tipo, ele consegue, ao mesmo tempo que ele consegue ajudar o Ranielli, ele consegue ajudar o Rodrigo Garro na frente, assim, sabe? Então, acho que, cara, faz muita diferença um cara desse, assim. Eu ouso dizer que, tipo, pra mim é questão de tempo até ele virar titular, assim, sabe? Ah, eu também acho. Espero que ele vire o titular o mais rápido possível. Eu acho que ele devia entrar no lugar do Michael, mas que nem a gente falou, acho que o Antônio Oliveira não vai fazer isso. Não, não vai. Mas, Definitivamente mas, não vai. cara, o que mais me impressiona nele é a questão do passe dele, cara. Tá, É esses muito últimos dois bom. jogos que ele fez, o passe dele, assim, deu pra notar que o passe dele é muito, muito bom, cara. Sim, não, cara, de novo, eu acho que isso de dinamismo, assim, acho que, e principalmente para esse time do Corinthians, isso é muito bom, assim, acho que isso é importante para Antônio Oliveira, porque eu acho que é um time que consegue imprimir no adversário alguma certa intensidade, assim, a gente vê que, por exemplo, a linha de defesa do Corinthians, muitas vezes a gente tem que ver o Félix Torres, por exemplo, correndo para trás, né? Porque a linha de defesa sobe ali na altura do meio-campo para marcar pressão. Então, assim, eu acho que nisso, de um time que tem ritmo, que tem fôlego para ir, voltar e tentar e ficar em cima do adversário, eu acho que um cara igual o Breno Guidon é muito importante nisso, ele consegue roubar a bola, ele consegue dominar já driblando, dominar já quebrando a linha de passe. Então, assim, faz diferença. E eu acho que ele encaixa perfeitamente com os outros dois no meio campo, assim, tipo, o Ranieri, cara, de novo, que partida absurda, assim. Tanto que Perfeita a sua colocação do Breno Bidon aí. E, cara, falando um pouco sobre o Ranieri que você ia terminar de falar, cara, é que é impressionante, é nítido o quanto que o Ranieri faz falta. Tipo assim, no jogo contra o Água Santa, cara, o que esse cara fez falta é brincadeira. Ontem cara, ele demonstrou. Ontem não, desculpa, né? Quinta-feira ele demonstrou isso. sim, cara, tipo, se tu para ver o jogo focando só nele, é absurdo o quanto ou a bola passa por ele ou a bola não passa pelo time do Corinthians por causa dele, assim, tanto que o SofaScore Muito liberou, bem colocado. muito, pós-jogo que entre todos os jogadores da Série A na temporada 2024, o Ranieri é o com mais desarmes e interceptações. Ele tem 13 jogos pelo Corinthians na temporada e já 51 desarmes, assim. Então, cara, pra um volante na posição dele, sabe? Porra, Uhum. tá,
Ele é quase. o, se não me engano, a pessoa com mais desarme na Série A toda, né? De todos os times É, da Série A, ele tem mais desarme que esse então, é verdade. curiosamente, o Corinthians tem outro jogador no top 5 que é o Félix Torres, que em 13 jogos Félix tem Torres. 40 desarmes também, que eu acho que ele funciona muito bem nisso que o Antônio Oliveira acho que conseguiu implementar bem nos primeiros jogos. A defesa do Corinthians joga muito alta, muito lá em cima. E o Félix Torres Uhum, tem perna para voltar, para correr atrás. Acho que o Gustavo Henrique é um cara que não tem muito isso. Eu até acho que talvez em algum momento a gente possa ver Kaká e Félix Torres jogando juntos, porque o Kaká entrou contra o São Bernardo. Assim, não foi muito exigido de forma nenhuma, assim, o jogo estava resolvido, mas ele é um zagueiro rápido, sabe? Desde a época do Atlético Paranaense, ele é um zagueiro rápido. Então, talvez uhum. nesse sentido, eu acho que é, na minha cabeça eu acho que encaixa mais no estilo de jogo que eu imagino que o Antônio Oliveira quer colocar nesse time. É, cara, então, pô, a gente precisa dar uma, quer dizer, eu queria dar uma pontuadinha aqui também, agora que você puxou o Félix Torres, sobre as contratações que o Corinthians fez. Ranieri, Félix Torres e Garro. Cada vez mais os três vão mostrando pra gente o quanto eles estão sendo muito importantes e essas contratações foram muito boas pro time, cara. Impressionante. Cara, Porque, assim, pô, não, pode pode terminar. falar. Não, o que eu ia falar é que, assim, agora puxando um pouco também da questão de estatística que eu vi aqui no Instagram, cara, o Félix Torres ele é o primeiro em ações defensivas do time, em bola recuperada, em duelo aéreo ganho, em corte, em ação com bola, em passe certo, em bola longa certa. Cara, ele é o primeiro em basicamente muita coisa. Cara, assim, a gente já teve essa conversa, você sabe que nos primeiros jogos eu era um crítico dele, Sim, mas, cara, eu retiro tudo que eu disse, cada letra, cada palavra. Que zagueiraço, assim, sabe? Tipo, e é nítido a participação dele. E eu acho que, assim, além de, claro, a parte defensiva, que, óbvio, tem que ser o destaque de um zagueiro, mas ele tem bom passe, ele tem noção, sabe? Ele não é aquele sim. cara caneludo, bico pro alto, e é isso, sabe? É, Então, ele sabe jogar muito bem. tipo, por exemplo, ontem, na quinta, durante o jogo, várias vezes o Corinthians conseguia sair por baixo, tocando bola. Ele, Fagner, Ranieri, Garro se aproximando ali, formando quase que um quadrado pela direita. E a bola, obviamente, saindo por ele, assim, o Cássio cobrando tiro de meta e a bola saindo com o Félix. Então, cara, eu acho que, assim, você falou das contratações, isso é algo que não temos como criticar do Augusto Melo até agora. Ele falou que ia reformular o time, ele reformulou. Os caras que vieram estão jogando bem. E eu acho que já viraram pilares, assim. Cara, tipo, esses caras todos já caíram nas graças da torcida, assim, sabe? Sim, já viraram titulares absolutos, assim, do time logo de cara e vão continuar assim, né? Foram contratações bem certeiras do presidente, graças a Deus. Sim. E você falou do Rodrigo Garro, acho que a gente tem que falar da absurda expulsão, mas enfim, eu Ai, tenho ai, que ai, ai, destacar ai. mais um grandíssimo jogo dele, cara. Ele é muito bom de bola, cara. Ele é absurdo, ele tá em todo lugar do campo, toda hora, cara. Ele é incansável. É, do tempo que ele pôde participar do jogo antes de É, ser impedido exato. pelo juiz, né? Realmente ele demonstrou que, cara, ele tem uma garra, tipo, pô, o físico dele é muito bom também, mano. Ele faz a Sim. diferença quando ele tá em campo. Não, cara, é um jogadoraço, assim. Daí, bom, falando da expulsão, acho que tá nítido pra todo mundo que o Braulio esqueceu que ele tinha dado o cartão pro Ridículo, mano, carro, que ridículo. isso não acontece nunca, sabe? Você vê a imagem. Tipo assim, eu digo mais ainda. Eu acho que nem justifica o cartão amarelo pra ele, tá? Tipo, Uhum, claro, depois do cartão amarelo vem a expulsão, mas vamos supor que ele não tivesse o cartão amarelo antes. Para mim ainda é injustificável, não entra na minha cabeça ele receber o cartão amarelo, sabe? Para mim é pura e simplesmente o Braulio não querendo assumir responsabilidade de nada e aquele vai para você e acabou, sabe? E então concordo. absurdo assim, tipo, acho que sorte da CBF, do Braulio, que o jogo se encaminhou da forma que se encaminhou, assim, e logo depois, no segundo tempo, logo no começo do segundo tempo, ali por volta dos 10 minutos, o zagueiro do São Bernardo foi expulso também, merecidamente esse, e Uhum, sim. o jogo ficou completamente tranquilo, assim. Mas, cara, se o resultado tivesse sido diferente, isso ia ser um escândalo, assim. Eu acho que ia ser
absurdo. E eu não ficaria surpreso se o Corinthians tentasse reverter essa expulsão no STJD, sabe? Tentar reverter de alguma forma, porque realmente eu acho que é um erro crasso, assim. É inacreditável que um cara Eu consiga acho que deveria fazer isso sim e deveria ganhar, mano, porque é absurdo essa assim, expulsão. pô. Assim. E tipo assim, pô, é, aí, claro, a gente tem que esperar o sorteio e tal, e agora a Copa do Brasil entra numa fase um pouco mais diferente, assim. Uhum, Mas, cara, é um jogador que faz falta, né? Tipo, claro. claro, eu acho que o Corinthians hoje em dia tem melhores opções. Não é igual, por exemplo, ano passado, quando a gente perdia o Renato por lesão, por qualquer outro motivo, e era uma calamidade, sabe? O time morria. O time Eu, morria, exatamente. cara, se você coloca um Igor Coronado no lugar que, sim, agora no momento tá machucado, mas enfim, o Corinthians só volta a jogar daqui 34 dias, o time vai continuar funcionando, sabe? Eu acho que é um cara ali que entra e o nível não cai. Então, Sim, isso me deixa mais tranquilo, mas, cara, eu sou o Corinthians, eu ia muito atrás de reverter isso, porque, assim, é inacreditável o que aconteceu, sabe? É inacreditável. concordo com você. E, cara, falando sobre arbitragem, assim, é um podcast aqui em que nós dois somos torcedores corintianos, claro, mas a gente tem que pontuar aqui que os dois times foram prejudicados, tá? Porque a O questão ali Fagner, do lance do Silvinho com o Fagner, o é São Bernardo também absurdo. foi muito prejudicado, devia ter sido expulso o Fagner. A Sim, gente sabe como é que o Fagner é, todo mundo sabe como é que o é, Fagner é, e deveria ter sido expulso sim o Fagner também. é, Mas, cara, sobre a é. expulsão do Garro, eu acho que o Braulio, o primeiro amarelo que o Garro leva, ok, não tem Ele muito o que dá um, falar. ele dá um carrinho completamente lunático, É, com não 10 tem muito o que jogo. discutir. Merecido o cartão até. Mas o segundo, cara, é muito mais assim, o Braulio na cabeça dele fala assim, eu vou mostrar quem manda aqui, eu vou me impor, cartão pra você, para de graça. Cara, Aí que ele ferra tudo com o jogo, novo, porque ele esquece que o Galo tinha um amarelo, não precisava de um amarelo pra nenhum dos sim, dois, óbvio, e é expulso. óbvio. Cara, o problema pra mim maior é, tipo, ele pode querer fazer isso, ele só não pode simplesmente esquecer que ele deu cartão pro cara, pô. Exato, ele lembra na hora que ele vai anotar de novo. Cara, exato, tipo assim, se tu pega o lance, ele dá o cartão, ninguém repara. Tipo, ninguém. E óbvio, pô, por que que os jogadores iam reparar? Por que que eles iam avisar? E daí ele se toca, sabe? Tipo, o lance ainda dá uma seguida, assim, o escanteio não é batido, e daí ele se toca, cara. Então, tipo, porra, Sim. esses caras são muito fracos, cara. E como que a gente, um campeonato como a Copa do Brasil, que paga o que paga, e obviamente gera de grana pra CBF, o que com certeza deve gerar, não tem VAR, cara. Isso é absurdo mesmo. Cara, é Sabe? impressionante o amadorismo dos juízes, né, dos árbitros, são formados pela CBF e pela própria CBF também. É impressionante. Não, é muito fraco. E daí, assim, a expulsão do zagueiro de São Bernardo, ok, justa. Acho Justo. que aconteceria em qualquer contexto, mas é óbvio, para mim é óbvio, que também é uma forma dele equilibrar as coisas, digamos assim, sabe? Porque eu acho que Sim, não, eu também acho. ele tem a consciência de que ele errou ali, né? Cara, Mas mas eu lembrei agora de outro fator também, que é outro. Como é que fator não, desculpa. Outro lance que a arbitragem também foi envolvida, não o Braulio, mas a arbitragem em si, o trio de arbitragem, que foi o segundo gol do Yuri Alberto. Cara, pra mim aquilo lá não era pra ter nossa, marcado impedimento. inacreditável. Aquilo lá não era pra ter marcado impedimento. Pelo Ok, amor de ok, na hora do passe, ele tá impedido, ele tá sim. Só impedido, isso é óbvio. Só que o zagueiro corta, domina, se Ex- embanana todo no Cara, domínio, a bola sobra pro Yuri. cara, Consequentemente, a jogada já tinha acabado, que perfeito. ele tava impedido. Nova jogada, ele rouba a bola, gol. Não era pra Cara, ter esse eu impedimento. digo mais. Ele, para mim, ele nem rouba a bola cai no pé dele, assim. Tipo, a bola Sim, literalmente vem do cara do São Bernardo. Ele, igual meio se que fosse um passe. bola, é outro lance, pô. Desculpa, cara. Desculpa. Isso Então, foi revoltante, assim. É inacreditável o nível, sabe? Esses caras, eles não sabem operar a arbitragem sem o VAR.
Não Isso daí sabe. só reforça também o que você comentou, de que graças a Deus para esses caras, para esse trio de arbitragem, que o resultado do jogo acabou como Assim, algo favorável. nossa senhora. Porque se tivesse sido uma outra história, o que isso geraria de, nossa, de bafafá, de Vamos muita falar a verdade, discussão, é eles brincadeira. não saíam vivos do estádio. Nossa, eles iam sair de Camburão 3 horas, 4 horas da manhã, pô. Exato. Isso se não, né? Se a Gaviões da Fiel não. Enfim. É, não pegar esses caras no Justo. vestiário. Exato. Mas, cara, outro cara que eu queria destacar, assim, já meio que quase terminando, grandíssima partida do Gigante Cássio, tá? Muito bem lembrado. É, realmente, Cara, ele fez uma boa partida. ele salva uma bola do Silvinho logo no começo do segundo tempo, enquanto o Aquela lá Corinthians é absurda. ainda tá com um a menos e o zagueiro do São Bernardo ainda não foi expulso, que, cara, meu Deus do céu, sabe? De novo, Aquela hora eu achei que ia ser gol, cara. exato. Juro. Enquanto esse cara for jogador de futebol, ele deve jogar no Esporte Clube Corinthians Paulista e deve ser titular, tá? Muito bem E colocado. Sim. não existe um mundo em que Cássio Ramos não seja titular do Corinthians. Adoro o Carlos Miguel, acho que, cara, eu acho que esse Carlos Miguel vai ser ídolo, ídolo. Mas, cara, não pode, pô. Na hora que precisa, na hora do vamos ver, ele aparece. Ele é É, muito gigante, cara, é muito decisivo, assim, sabe? A cada jogo que passa, esse cara fica maior na história do clube, pô. ele não tem o apelido de gigante à toa, né? Todo mundo Tá, sabe que ele, tipo, engrandece em momentos decisivos assim que ele tem que aparecer. Isso é um fato. Eu não vou ser hipócrita aqui e devo confessar que eu fiquei muito puto, né, nesse último momento com o Cássio Ramos, apesar de ele ser meu ídolo máximo no esporte. Queria, sim, em alguns momentos, passar pela minha cabeça o Carlos Miguel no gol, mas sim, isso daí que não, você isso é falou é um fato. Isso daí que você falou é um fato. Ele, em jogo grande, ele cresce pra caramba, todo mundo sabe. Foi muito bem na partida de quinta-feira. E, cara, ele deve continuar no Corinthians enquanto ele for jogador de futebol. Isso é um fato também. Independente se a fase dele for ruim ou boa, ele deve continuar no Corinthians. cara, desculpa, assim, de novo, essa fase ruim, entre muitas aspas, que alguns pintam, eu nunca enxerguei, cara. Muito pelo contrário, eu acho que, assim, se não fosse esse cara, sabe-se lá, tipo, claro, outros jogadores, assim, a gente teve ano passado o Roger Guedes carregando durante muito tempo, o Romero lá na frente também na reta final, mas, cara, ele sempre tá lá, ele sempre tá lá, e faz 12 anos que ele tá lá, assim, sabe? Sim. Então, pelo amor de Deus, assim, tipo, acho que entendo, tem momentos, teve fases ruins, eu entendo que o Carlos Miguel é uma baita de uma sombra, porque ele é, Uhum. mas, cara, não tem como, pô. A gente tá falando de um cara que ele é, assim, ou ele é, para mim, o maior ídolo dessa instituição, assim, e não é um ídolo que ele tá só escorado no passado, assim, eu acho que cara, é assistir os jogos, é ver os momentos decisivos, é ver cobrança de pênalti. Ele sempre tá lá, sabe? Então, assim, pra mim é absurdo pensar em qualquer coisa que não seja ele ali. Concordo com você, cara. Pra mim, sempre que tem essa discussão assim que eu vejo na internet ou quando alguém me pergunta assim, em uma roda assim, quem que é o maior jogador da história do Corinthians, quem é o maior ídolo, pra mim não tem discussão, é o Cássio, sem dúvida nenhuma, cara. Ele é enorme, gigantesco na história do clube. Tá sempre aí aparecendo em momentos decisivos, assim, seja em decisão de pênalti, que nem você falou, ou em jogos assim muito grandes, clássicos e tudo mais. Então, não tem o que falar, cara. Ele é realmente o maior ídolo da história do clube e deve continuar no Corinthians mesmo. Não, cara, eu concordo totalmente, assim, para mim esse cara é um bastião corintiano, assim, sabe? É outro nível e uma imagem muito legal que, não sei se você chegou a ver, eu assisti os bastidores da Corinthians TV depois, antes do jogo, o Cássio foi lá, ficou conversando com o Breno Bidon, assim, eu acho que, de novo, principalmente nesse momento em que o Corinthians passa por uma reformulação, um cara igual ele, que conhece o clube, já passou pela maior glória da história do clube, por momentos horríveis, e tava lá, Hum, com a cara a tapa, e teve bons momentos, teve maus momentos, assim, e ele sempre tá lá, sabe? Então é um cara que entende. Eu acho que é muito importante ter um cara desse, assim, para ajudar quem tá chegando mesmo. Eu digo para todo mundo, assim, sabe? Desde.
staff, profissionais que obviamente não estão ligados ali no campo e bola, mas enfim, acho que ter um cara desse tamanho, dessa magnitude é um privilégio, assim. Uhum. Cara, eu vi essa imagem, sim, esse momento da Corinthians TV ali que eles gravaram, né? E, cara, realmente é muito importante ter alguém como o Cássio no elenco que conhece o clube como ninguém, né? Tá lá faz, como você falou, faz 12 anos já, vai fazer 12 anos, se eu não me engano. Uhum, sim. É, e, pô, ainda mais pro Breno Bidon, que é um moleque que tá começando, ter ali palavras, eu imagino que de incentivo, de apoio, assim, pra ele, assim, do Cássio, que é, que nem a gente tá falando, o maior do clube, o cara que conhece o clube como ninguém, e tem uma experiência gigantesca. Então, cara, é realmente uma imagem muito bacana, e o Cássio é um ser humano incrível também. Cara, sim, grande homem em todos os sentidos. E, bom, falando mais um pouco do segundo tempo, assim, a gente já falou bastante como acho que a expulsão acaba, ambas as expulsões acabam condicionando o jogo, assim, Rodrigo Garro é expulso, o São Bernardo cresce na partida, assim, acho que daí um São Bernardo que era o que a gente esperava, mas logo depois, assim, o zagueiro deles é expulso também, acho que o jogo fica naquela, assim, o São Bernardo tendo mais posse de bola, mas, cara, o Corinthians teve muita chance de abrir três, chegou a abrir três com o Yuri, né, que a gente já falou. Uhum, Então, assim, acho que um jogo muito tranquilo, o Corinthians fez o que devia fazer, assim, acho que durante o jogo se imaginou, de alguma forma, algo um pouco mais tenso pela palhaçada que o Braulio fez, é, mas mesmo assim, cara, acho que o Corinthians se manteve bem. Acho que o Antônio mexeu bem no time para sustentar ali, sabe? Ele colocou o Mateuzinho pela direita, tal. Acho que foi bom, funcionou. O Mateuzinho teve chance de fazer gol, gostei da partida dele. Então, sim. cara, é isso, assim. Acho que agora é igual, vamos ter muito tempo aí. Tomara que nesse meio tempo o Corinthians consiga recuperar Fausto Vera, o próprio Paulinho, o Coronado e chegar com esse time ainda mais coeso assim para o início do Brasileirão, que eu particularmente, cara, vendo como eu estava em relação a esse ano em janeiro e como eu estou agora, é completamente diferente assim. Acho que Sim, não de título nem nada, mas é um time, sabe? Tem ideia, tem sentido ali e, enfim, acho que dá para esperar coisas melhores. perfeito, concordo com você. Não é que a gente esteja imaginando que vai ser campeão brasileiro da Copa do Brasil, ou sei lá, da Sul-Americana, mas é realmente um time que demonstra ser mais competitivo. Não, sim, total. Mas, cara, acho que é isso. Falamos aqui de São Bernardo 0, Corinthians 2. Agora é aguardar o sorteio, ver quem Corinthians pega na próxima fase. A gente vai seguir falando aí semanalmente de Corinthians, porque o noticiário do Alvinegro não para, mesmo sem jogo. E é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Sempre um prazer. Que isso, eu que agradeço, pô, muito obrigado. É isso. E, bom, para você que ouviu até agora, muito obrigado. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, na Súmula Cash, tudo junto. No YouTube também, na Súmula Cash, não se esqueçam de se inscrever. No Spotify também, na Súmula Cash. E qualquer dúvida, sugestão, reclamação, temos nosso e-mail de contato, que é contato.nasumulacast@gmail.com. Sinta-se à vontade. É isso, muito obrigado, até a próxima.